A paz do Senhor para todos os irmãos, bom dia. Queremos hoje, nessa manhã, estar compartilhando com os amados irmãos uma palavra que se encontra lá em Tiago, no seu capítulo 1, do versículo 12 ao 15, que diz assim a palavra do Senhor, no verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois do aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. E então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. O que a gente vai ver aqui é algo que nos faz refletir sobre esses pontos, que a gente vai ver que não tem como, até mesmo há limite para a tentação. Vamos ver que aqui vai estar falando justamente sobre provas e tentações. A gente vai ver, que muitas pessoas indagam, muitas pessoas levam a falar que Deus está me tentando, que Deus está tentando. Não, jamais. A gente vê na própria palavra dizendo isso, jogando isso por terra, que não existe nem nada sendo tentar a Deus, porque ninguém pode. A gente vai ver algo que somos tentados quando permitimos que os desejos carnais nos afastem da vontade de Deus. O que a gente vai ver o que Satanás ele estimula em nós é continuar com a mente em pensamentos que eliminam, que traz esses desejos, que acaba dando razão a eles. A gente vai ver o quê? Situações que acabam trazendo para si coisas que não são de Deus, coisas que não vêm, coisas que afastam de Deus. E eu vou estar aqui falando alguns pontos aqui, uns 5 pontos aqui pra gente nessa manhã, que a gente vai ver que o passo a passo que Satanás atrai por meio de tentações para que caiamos em armadilhas. Ele age dessa seguinte maneira. Primeiro ponto: ele lança a isca, colocando em nosso caminho uma tentação que desperta desejo em nosso íntimo. A gente vai ver, são situações que a gente acaba vivenciando, e vendo que o Satanás ele não joga para brincar, ele não brinca de ser quem ele é. E a gente vai ver que aonde ele passa, ele arrasta e ele quer o quê? O foco dele é prejudicar a obra do Senhor, é prejudicar a gente, prejudicar a nós, prejudicar você, servo de Deus, serva de Deus. Por quê? A gente vai ver que o Senhor já deu determinado sobre os fins, sobre o mal. O mal já tem o seu prazo, que já é que eles já são perdidos, eles já são derrotados. Ele já tem sobre isso. Mas enquanto isso não acontece, eles vão ver que os soldados, do inimigo, de Satanás, eles, aonde eles passam, eles querem arrastar destruição, acabar
com a paz, com o sossego, com o amor, com o respeito, com a fidelidade, com o zelo. Então a gente vai ver que eles estão fazendo o papel deles, que eles são... Também existe soldado de Satanás, que aonde eles passam, eles trazem causam situações e destruição. O que vai da gente é a gente entender que ele, é como aqui o primeiro ponto, ele lança iscas. Há muitos servos de Deus que sendo pegos pela boca por Satanás. Porque Satanás ele simplesmente jogou uma isca. E muitos estão comendo essa isca. E aí a gente vai ver o segundo ponto. Somos tentados quando nós deixamos atrair pelos nossos desejos pecaminosos. Então por isso que o Senhor ele deixa bem claro. Nós precisamos fechar brechas. Nós precisamos abrir mão dos nossos desejos carnais. Nós precisamos vigiar e orar atentamente, sem cessar, sem parar. E aí a gente vai ver que o ponto 3 vai ser: o pecado é concebido em nossa mente quando damos razão aos nossos desejos pecaminosos e os alimentamos. Isso é o que mais acontece. Porque a gente vê pessoas caindo, pessoas adulterando, pessoas voltando ao vício, voltando ao estágio que estava pior. Porque alimenta. A gente vê o que a própria palavra do Senhor fala. Aquilo que você mais alimenta é o que vai prevalecer. Se você alimentar mais a carne, vai prevalecer mais a carne, você vai andar mais na carne, vai falar mais na carne. Mas se você alimentar o Espírito Santo vai combater essas atitudes, as coisas carnais. Então, por que a gente vê muitas pessoas, muitos pastores, ministros, evangelistas, servos de Deus caindo em tentações, caindo em adultério, caindo em fornicação, traindo a sua esposa, traindo o seu marido, filhos entrando em situações porque acaba alimentando. E o que você mais alimenta é o que vai prevalecer na tua vida. Se você só na tua casa você só fala palavrão, se você só na tua casa você só assiste coisas que não acrescentam, coisas que não somam, onde é uma reportagem onde só fala de coisas pecaminosas, onde só fala de traição, onde só fala de adultério, onde fala fornicação, onde fala de desejar o que é do outro, isso você está alimentando aquilo que não é bom. Isso é o que vai prevalecer sobre a tua casa. Como assim, Joel? Não é porque eu tô vendo que isso vai cair sobre a minha casa? Sim, porque é o que você está se alimentando. Você é o que o seu corpo é sustentado por aquilo que você alimenta. Se você alimenta coisas que vêm de Deus, você vai andar no Espírito. Mas se você alimentar aquilo que é sobre a carne, você vai andar na carne, vai andar na carnalidade. Vai pecar, vai adulterar, vai mentir, vai fornicar, vai cometer coisas que Deus não condiz. Mas eu não traio. Mas eu não furto. Mas você, desde o momento que quando você se alimenta de coisas que não vêm de Deus, você está alimentando a tua carne e é totalmente concebido e vai consumir o pecado. O pecado vai ser gerado e vai nascer e vai ter consequências. E o que a gente vê no quarto ponto, diz: o pecado se manifesta por meio das nossas atitudes. Então, muitas coisas, o pecado se manifesta mediante o posicionamento, mediante a postura, mediante o que você fala, mediante o que você vê, mediante o que você ouve, mediante a sua atitude. Então a gente vai ver, são situações que acabam trazendo para pessoas que acabam agindo de uma forma totalmente errantes, entende? Que acabam automaticamente agindo. Então são coisas que o pecado ele só precisa da sua atitude para ele poder sucumbir, para ele entrar em ação. E o que a gente vai ver no quinto: o pecado gera morte.
É um fato. É uma verdade. Uma verdade que precisa ser dita. Porque a gente vai ver que o amor vai se esfriando. Porque são atitudes de gerar o pecado que vai gerando a morte. Pessoas frias, pessoas que não sentem mais a presença, pessoas que não sentem mais temor, tremor, respeito a Deus. Automaticamente ela já está morta. Por quê? O pecado faz isso. Ninguém tá vendo, mas ela tá adulterando. Ninguém tá vendo, mas ela tá fornicando. Ninguém tá vendo, mas ela tá traindo a sua esposa. Ah, mas ela não tá, ela não tá entrando literalmente ali pra fazer o ato ali consubido. Mas desde o momento que deseja a mulher do outro, desde o momento que deseja o homem da outra, já está automaticamente entrando em pecado e automaticamente entrando em um estágio de morte. E é o que produz. Por isso que a gente vai ver aqui, esse ponto que eu quero estar compartilhando com os amados irmãos, há limites para a tentação. Então a gente vai ver aqui nesses versos do 12 ao verso 15, a gente vai ver algo que nos traz a refletir. A gente vai ver, feliz é o homem que persevera na provação. Então, feliz vai ser a mulher, o homem que perseverar. A gente vai ver porque depois do aprovado, receberá a coroa da vida. Então, quando você persevera, quando você não retrocede, quando você não abre oportunidade, brechas para o pecado, você vai receber coroa de vida eterna. Aleluia. E que Deus prometeu aos que amam. Então ele prometeu a você. Ele não sente prazer. Ele não ama aquele que se entrega ao pecado, mas assim aquele que abre mão do pecado, das provações carnais. E a gente vai ver que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então a gente vê esses pontos. O que você vai estar passando são os maus desejos. São coisas que Deus não quer que você faça. São atitudes que Deus não quer que você haja. Então a gente vai ver aqui que sendo por arrastado e seduzido, muitos pecados, muitas pessoas estão indo ao pecado porque estão sendo seduzidos. A gente vai ver lá Davi estava no seu reino. Davi não era um homem de ficar em reino, ficar sentado no trono dentro de casa enquanto o seu povo estava lá, seus guerreiros estavam guerreando. Ele era para estar lá à frente, ele era para estar lá junto com os guerreiros, mas não, ele ficou em casa. Nisso que ele ficou no seu palácio, ele foi o quê? Sucumbir, olhar para o lado. O que? Automaticamente, o que ele fez? Ele foi seduzido pelo pecado. Ele pecou, ele adulterou. Desde o momento que ele olhou a mulher do próximo, desejou, pecou. E aí continua alimentando. E a gente vai ver que ele planeja, ele traz a mulher, consuma aquilo que ele planejou pelo olhar, pelo desejo. Porque o desejo é assim, desejo do carnal, desejo que não vem de Deus, desejo do mal, ele é assim, ele aparentemente parece inofensivo. Ah, eu tô olhando, matar, mas eu sou homem também. Ah, mas eu sou mulher. Não, isso daí é falta de caráter de Cristo, isso é falta de vergonha na cara. Não é dizer assim, mas eu sou falho, portanto que não tem vergonha na cara e toma postura de homem, de mulher de Deus. E a gente vai ver que ele era um homem de Deus. Ele caiu, segundo o coração de Deus. Isso significa que todo mundo tá perto de poder cair. Se não vigiar, se parar de ficar desejando, parar de ficar flertando com o pecado. Porque a gente vai ver que ele consumiu e ele teve ali as suas atitudes. E o que foi gerado aquilo ali. E houve morte. A gente vai ver e a gente vai ver que então, aqui já no verso 15, diz assim: então esses desejos, tendo consumido, dá à luz o pecado. E o pecado, pode ser consumado, gera morte. Eu convido os amados irmãos a ficar com o verso 13. Quando alguém for tentado, jamais... Quando alguém for tentado, jamais desviará a dizer: estou sendo tentado por Deus.
pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Aí, 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então, esse desejo, e tentado consumido dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumido, gera morte. Então convido você a ficar com 12. Pega o 13, 14, 15 como aprendizado, como abrir os seus olhos espirituais e vigilância, e ficar com 12 e dizer assim: feliz é o homem, feliz é a mulher que persevera na provação, porque depois da provação receberá a coroa da vida que Deus prometeu os que amam. Então, saiba que Deus já tem isso planejado para a tua vida. Então tome posse. Tome posse. Porque é o que Deus deu. Deus deu limite. Ele está permitindo provações para você ser aprovado. E depois do aprovado, você receberá a coroa da vida. Que você possa, nesta manhã, pegar esta palavra, refletir e vigiar. Dá tchau. Manda beijo. Manda beijo. E pega a visão.